E aí, tudo certo? A gente está acostumado a ver aquele cadeadinho no navegador, né? Ele virou símbolo de que, ufa, tá tudo seguro online. Mas por trás daquele ícone simples, rola uma verdadeira corrida armamentista. É uma batalha sem fim entre quem protege e quem ataca. E é isso que define a segurança da internet inteira. Hoje, a gente vai desmontar esse cadeado e entender a engenharia genial que tem ali dentro. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar lá atrás, nos primórdios do SSL e do TLS, e depois vamos dissecar uma conexão segura para ver como ela funciona. Em seguida, a gente avança para a versão mais moderna, o TLS 1.3, e para fechar, vamos dar uma espiada no futuro, falando sobre a ameaça quântica e como a criptografia está se preparando para ela. Certo, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o problema central da internet. Pensa bem. Como garantir que uma conversa entre dois computadores seja, primeiro, privada, ou seja, que ninguém consiga bisbilhotar, segundo, autêntica, que a gente saiba que está falando com o site certo e não com o impostor, e terceiro, íntegra, que a mensagem chegue intacta, sem alteração. A resposta para esse trilema, digamos assim, veio com os protocolos SSL e o sucessor dele, o TLS. É uma coisa que a gente nem para pensar, né? Aquele ícone tão simples esconde um processo super complexo de negociação, de criptografia. Ele é só a pontinha do iceberg de um sistema inteiro feito para criar confiança num lugar que, por padrão, não tem confiança nenhuma: a internet. E olha, essa tecnologia não apareceu do nada perfeitinha. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro. A história da segurança na web é uma história de evolução na marra, movida a ataques. O SSL 2.0 já nasceu com problemas sérios. O SSL 3.0 foi derrubado pelo ataque Poodle, o TLS 1.0 pelo Beast. Cada versão nova não era um luxo, era uma necessidade, uma resposta direta a uma nova falha descoberta. Foi essa briga constante que nos levou até o padrão super robusto que a gente tem hoje, o TLS 1.3. Tá, mas como é que essa conexão segura é construída, na prática? Imagina que é como seguir um manual de instruções, um manual bem específico. E o mais importante, tanto o navegador quanto o servidor precisam concordar em usar exatamente o mesmo manual. Bom, esse tal manual tem um nome, Cipher Suite. Pensa nele como um kit, um conjunto de algoritmos que diz o passo a passo de como proteger a comunicação. Antes de qualquer coisa do site aparecer na tela, o navegador e o servidor batem um papo rápido e negociam qual Cipher Suite eles vão usar, um que os dois conheçam e confiem. É o primeiro acordo, a base de tudo. E o que esse manual, ou melhor, esse Cipher Suite, faz? Basicamente, ele define 4 tarefas cruciais. A primeira é a troca de chaves, para combinar uma chave secreta só entre o cliente e o servidor. A segunda é a autenticação, para ter certeza de que o servidor é ele mesmo. A terceira é a criptografia em si, para embaralhar toda a conversa. E por último, a quarta é garantir a integridade, para que nenhuma vírgula seja alterada no meio do caminho. Certo, agora vamos ver como isso fica no mundo real. À primeira vista, um nome de Cipher Suite, como esse aí na tela, parece uma sopa de letrinhas, né? Um negócio super técnico. Mas, na verdade, isso aí é uma receita de bolo, e uma receita bem precisa, onde cada ingrediente tem um papel fundamental para a segurança. Vamos decodificar essa sopa. E aqui está a tradução. TLS é o protocolo, beleza. DHE é o algoritmo que faz a troca de chaves. RSA é o que cuida da autenticação. AES 256 é quem vai criptografar os dados para valer. E o SHA 256 garante a integridade. Viu só? Cada pedacinho executa uma daquelas 4 tarefas que a gente falou, formando a receita completa da segurança. Só que tem um detalhe. Essa receita do TLS 1.2, apesar de funcionar, era meio complexa, meio lenta e tinha muitas opções que podiam dar problema. Aí, em 2018, veio o TLS 1.3, que não foi só uma melhoria, foi uma reforma geral. O foco era um só, ser mais rápido, mais forte e, principalmente, mais simples. E essa tabela aqui resume bem as melhorias. Olha só, o tempo do aperto de mão inicial, o tal do handshake, caiu pela metade. O Perfect Forward Secrecy, que é uma proteção genial que impede que se uma chave for roubada no futuro, conversas antigas possam ser decifradas, virou obrigatório. E o mais importante, todo o lixo criptográfico foi jogado fora. Sabe aqueles algoritmos antigos, fracos? Foram removidos. Simplesmente não dá mais para configurar a segurança de um jeito errado. Para a gente entender essa diferença de velocidade, dá uma olhada em como era o aperto de mão no TLS 1.2. Eram precisos 2 ciclos completos de ida e volta de mensagens entre o cliente e o servidor só para começar a conversa. Só depois disso é que os dados do site podiam ser enviados. Isso, em redes, é latência
pura. Agora, olha a elegância do TLS 1.3. O cliente já é otimista, ele já manda a parte dele da chave no primeiro oi. O servidor, se topar, já responde com a parte dele e pronto, conexão segura e estabelecida. Tudo isso em apenas uma viagem de ida e volta. É uma otimização gigantesca que deixa a navegação segura bem mais rápida. Mas a corrida nunca para, né? Justo quando a gente finalmente chegou num padrão super seguro e rápido com o TLS 1.3, surge um novo monstro no horizonte. Uma ameaça que pode destruir tudo: a computação quântica. Essa frase aqui resume o drama da situação. É uma ironia tremenda, né? A mesma tecnologia que pode revolucionar a medicina, a ciência, também ameaça quebrar a espinha dorsal de toda a nossa segurança digital. A questão toda é a seguinte: os algoritmos que a gente usa hoje para trocar chaves, como o RSA e o ECC, são seguros porque se baseiam em problemas matemáticos que um computador normal levaria bilhões de anos para resolver. O problema é que um computador quântico, usando um negócio chamado algoritmo de Shor, conseguiria resolver esses mesmos problemas em horas, talvez minutos. Isso tornaria toda a nossa infraestrutura de segurança atual completamente inútil. E aí, o que a gente faz? Fica parado esperando o apocalipse criptográfico? Claro que não. A galera da criptografia já está trabalhando nisso há anos. A solução, a próxima geração de segurança, já tem nome. É a criptografia pós-quântica, ou PQC. E a estratégia para essa transição é simplesmente genial. É o que estão chamando de handshake híbrido. A ideia é, em vez de jogar fora o sistema antigo e pular de cabeça no novo, a gente usa os dois ao mesmo tempo. Em cada conexão, o sistema cria uma chave com o algoritmo clássico, que a gente sabe que é seguro hoje, e outra chave com o algoritmo pós-quântico. A conexão só é quebrada se o invasor conseguir quebrar os dois. Enquanto um deles resistir, está tudo seguro. É o melhor dos dois mundos. Matematicamente, funciona assim, ó. As duas chaves, a tradicional e a pós-quântica, são colocadas juntas e processadas por uma função de derivação de chave, uma KDF. Dá para pensar nessa KDF como um liquidificador criptográfico. Ela pega as duas chaves, mistura tudo de um jeito super complexo e gera uma chave final única que tem a segurança dos dois ingredientes. E é assim que os nossos cipher suites vão evoluir. Onde antes a gente via nomes como ECDHE e RSA, logo a gente vai começar a ver nomes como Kyber, Dilithium, que são os novos algoritmos pós-quânticos que foram escolhidos como padrão. E o mais legal, isso não é ficção científica, não é para daqui a 10 anos. Essa transição já está acontecendo agora, de fininho, nos bastidores dos navegadores e servidores. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. Olhando toda essa história, do SSL lá atrás até o TLS 1.3 e agora essa transição pós-quântica, fica muito claro, né? Segurança criptográfica não é um estado, não é um produto que se instala e pronto. É uma jornada, uma corrida sem linha de chegada, um processo contínuo de inovar e se adaptar. A corrida nunca acaba e o próximo desafio, bom, ele já está batendo na porta.